Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, dia 11 de fevereiro, amanhã tem clássico, né? Botafogo e Flamengo no Maracanã, 21h45, é aquele horário, né? Famoso, não venham ao jogo, fiquem em casa, né? Pelo amor de Deus, mais uma vez o Botafogo fazendo um jogo no meio de semana. Semana passada foi em Moça Bonita na quinta-feira, agora tudo bem, um clássico, né? Sempre um atrativo a mais. Porém, a nossa torcida extremamente desanimada, né? Desmobilizada, como eu falei aqui ontem, para esse jogo, mais um confronto contra o nosso rival da Gávea. E o técnico, ainda técnico do Botafogo, o Carlos Leiria, com muitos problemas, né? A começar pela zaga, né? O Bastos sofreu um trauma, né? No joelho esquerdo, sem previsão de volta. Assim como o Arthur recebeu uma pancada na coxa esquerda, também a mesma situação. Ambos os jogadores que sofreram com o gramado lá de Moça Bonita, né? O Bastos praticamente nem jogou, né? Foi logo no comecinho do jogo. A única certeza na zaga botafoguense é o Alexander Barbosa, que pode ter como companheiro de zaga o seu quase parente, né? Danilo Barbosa, Barbosa com S, que já jogou ali improvisado, acho que é uma boa opção, né? O Botafogo que não vai poder contar com o David Ricardo. Como assim, Carlos? Ele já bidou, já inclusive estreou lá em Cariacica. O David Ricardo, ele bidou, né? Mas esse jogo entre Botafogo e Flamengo é válido ainda pela 7ª rodada, justamente foi atrasado por conta da Supercopa do Brasil, né? Eu acho que era melhor ter feito um jogo só logo, dito, olha, esse jogo em Belém já vale pelo Carioca e já vale mesmo que a gente, né, tenha perdido, evitava essa situação aí que está deixando o torcedor aflito, né? O Botafogo vai para mais um clássico e sem perspectivas de uma boa atuação, de um bom resultado. Mas vamos lá, Danilo Barbosa é uma opção, tá? O Serafim é uma opção entre os jogadores mais jovens, mas de novo fica aquela situação complicada para o Leiria, né? Ele tem até optado pelos jogadores titulares, né? Até para salvar, né? Tentar salvar o trabalho dele, que até aqui é muito ruim. Então o Serafim também seria uma possibilidade aí, ou o próprio Newton, né? O Newton, que é um dos poucos jogadores aí que tem se salvado aí nesse início de temporada. Então, falando de zaga, né? Como eu falei, o Arthur tá fora, né? Rua Cruz é a mesma situação do David Ricardo, já apareceu no bid, mas não estava regularizado na 7ª rodada, então não pode jogar. Acho que está bem claro isso para todo mundo, né? O porquê. Então vamos ver quem que o Leiria vai optar. Tem o Rafael Lobato, que fez alguns jogos, né? Muitos altos e baixos, né? Do Rafael Lobato, da mesma forma o Yarley, né? Que no último jogo foi muito mal. Uma última opção também seria escalar o Kaique, que fez o gol da vitória contra o Bangu, jogar com 2 centroavantes, jogar ao lado do Igor Jesus, enfim, seria também uma ideia aí de time, né, para amanhã. O fato é que o torcedor botafoguense está realmente roendo as unhas, né, porque, óbvio, a gente não quer perder de novo para o nosso principal rival, mesmo sabendo que esse campeonato carioca, né, ninguém está aí para nada. Botafogo, que aliás está em 6º lugar, né? Ontem, depois do empate de Vasco e Sampaio Corrêa, o Botafogo caiu para 6º lugar e, enfim, ainda tem um jogo com o próprio Vasco, com Boa Vista e esse jogo com o Flamengo, né? Vai se desenhando aí mais uma vez uma Taça Rio para o Botafogo, que eu acho que não é o problema, não é o X da questão. O grande problema é a maneira com que o Botafogo tem perdido os jogos aí, como se fosse uma equipe qualquer, né? E não o campeão da América, né? Virou, é meio forte que eu vou falar, mas virou um saco de pancada aí, pelo menos nesse início de temporada, esse time do Botafogo, né? Eu não imaginava que teríamos uma campanha pior, né, que a do Thiago Nunes ano passado, e o Carlos Leiria está conseguindo, né? Enfim, não é só culpa do Carlos Leiria, né? A gente tem que entender também as situações. Falei aqui da zaga, né? O Botafogo finalmente anunciou nas suas redes sociais ontem o zagueiro Jair, para acabar de vez com os boatos, né? Que o Jair não queria vir, enfim, Jair anunciado,
Inclusive, o Botafogo utilizou o Jairzinho, né, um furacão da Copa, para fazer aquela questão ali dos xarás, né? Então, dando as boas-vindas, grande furacão da Copa, um dos maiores nomes do futebol mundial, dando as boas-vindas para o Jair. E o Brasil ganhou ontem, né? Passou pelo Paraguai, então segue aí disputando o Sul-Americano, que vai até o dia 16, né? Portanto, o Jair, se o Brasil chegar até a final, o Jair vem a tempo ainda de disputar a Recopa Sul-Americana, mas, enfim, de repente vai acabar até jogando, né? É uma possibilidade. É uma pena, gente, que o Campeonato Carioca, como eu falei, não ligo não, mas essa desmobilização do torcedor está atrapalhando até, né, o que a gente imaginava que seria, mais uma vez, a presença marcante da torcida gloriosa, né, lá em Buenos Aires, né, em Avejaneda. Avejaneda é uma espécie de Niterói, tá, em relação ao Rio. Falo isso porque já estive lá num jogo, aliás, era o clássico de Avejaneda, né, o Independiente e o Racing. Naquela ocasião fiquei até na torcida do próprio Racing, acompanhando o jogo, né? Já contei essa história aqui algumas vezes, né? Faz muito tempo, galera. O Maradona era o técnico do Racing na ocasião. Isso aí foi, se não me engano, foi o ano de início de 95. Enfim, então a torcida do Botafogo desmobilizada, porque não temos técnico ainda. Vou falar já da situação do Mancini, né? E os reforços estão aparecendo aí muito vagarosamente, né? Falando em reforços, né? O Botafogo tentou contratar o Mosquera, Henry Mosquera, jogador colombiano do Red Bull Bragantino. O primeiro movimento foi de empréstimo, o Red Bull Bragantino não se animou muito, aí o Botafogo fez uma proposta de 4 milhões de dólares para adquirir o jogador e o Bragantino não topou. Vamos ver se seguirão as negociações ou se o Botafogo vai partir para outra. O Bragantino tem a expectativa de vender talvez para a Europa, né, o Mosquera, então a coisa aí acabou não acontecendo, apesar de que a notícia era de que o Mosquera quer vir para o Botafogo, o que já ajuda muito, né? O jogador, obviamente, mirando jogar Libertadores com o Botafogo, jogar Super Mundial com o Botafogo. Então o Mosquera revelou esse desejo, né? O empresário do Mosquera revelou isso. Enfim, vamos ver se o Botafogo vai insistir mais um pouco com ele. Ele que chegou em 2023 lá em Bragança Paulista e ficou ali marcado, né? O bom momento dele na equipe do Bragantino, né, do Massa Bruta, foi justamente quando uma atuação excelente dele contra o Flamengo, em que ele marcou 2 gols justamente contra a equipe da Gávea. Galera, vamos falar enquanto a Maia chegou aqui. Quer participar do vídeo, Maia? Vamos lá. Vamos falar então da situação do Mancini e depois a gente fecha aqui falando sobre o Santiago Rodrigues, tá? A situação do Mancini, né? Já isso aí ontem foi revelado pelo jornal o Globo, né? Que a pedida do Mancini é na verdade de 6 milhões de euros líquidos, tá? Líquidos, livre de impostos por ano, o que transformando em reais daria aí cerca de 3 milhões de reais mensal, tá? É prateleira do Abel Ferreira no Palmeiras, disparado o maior salário de treinador no Brasil, né? O Abel que está aí já há muitos anos no Palmeiras, extremamente vencedor, né? Mereceu chegar até esse nível de vencimentos. Agora, o Mancini é um cara campeão da Eurocopa pela Itália, que tem, né, também um currículo respeitável. Então, o Botafogo agora está naquela situação, né? 3 milhões é muito acima do que o Botafogo vinha pagando para Luiz Castro, Arthur Jorge, né? Bem acima, mas temos urgência por um treinador. Então, mais uma vez, vou repetir aqui, eu sei que a galera está ansiosa, está cobrando, vão comentar aqui embaixo: Carlos, cadê o técnico? O Textor vai pegar eu ia dizer a maquininha, mas é muito antigo, vai pegar o celular, a calculadora e fazer contas para ver se vale a pena realmente fechar com o Mancini por esse valor, né? Ou escolher algum dos outros técnicos que foram cogitados aí, até o próprio Tite
tá nesse rol aí de possibilidades, né? Então é isso, galera. Aí eu quero saber a sua opinião. O Botafogo está pressionado, o próprio Mancini é óbvio, né, que sabe que o Botafogo precisa de um técnico para ontem, né? E eu imaginava isso, né? Um técnico com o nome, né? O renome internacional dele viria com uma pedida realmente, né, bastante alta. E é isso. Vamos aguardar, galera. O que precisa é o Textor definir. Se vai ser Mancini, se vai ser outro nome, precisa definir para que o Botafogo... Eu tenho isso na minha mente, eu sei que não é a cabeça do Textor, mas seria muito bom que o Botafogo jogasse lá na Argentina, na outra quinta-feira, né? Sem ser da semana, na outra quinta, já com um treinador ali na beira de campo, porque a gente sabe que, né, falei aqui esses dias, os próprios jogadores do Botafogo não estão tendo confiança, né, quando eles olham para o banco e veem ali, com todo respeito, né, mas o Leiria, que é um treinador de divisões de base, enfim, que tem tido muitos problemas para desenvolver, né, o que ele chama ali o trabalho dele, enfim. Então, falando de pedida alta, já trouxe aqui para vocês o Santiago Rodrigues, né, o Santi Rodrigues, uruguaio, jogador do New York City, também fez uma pedida considerada, né, muito acima do que o Botafogo poderia prever, né? Entre o Botafogo e o clube norte-americano, tudo certo, tá? 11 milhões de dólares mais 4 milhões em bônus, tá? Cumprindo metas, ou seja, poderia chegar à quantia de 15 milhões, que era justamente o que o New York queria inicialmente, tá? Então, entre os clubes, tudo certo. Agora, a pedida do jogador, tal qual foi também do Cúcio Hernandes, né? Que também assustou, né, ao Botafogo, o do Santiago Rodrigues não ficou muito atrás. Então, o que o Textor fez? Vai se reunir, pediu uma reunião com o atleta. E aí a gente já sabe, né, os argumentos do Textor, além do famoso bolo de cenoura, né, como ele utilizou lá com o Luiz Henrique, obviamente que ele vai utilizar a questão do Botafogo fazer parte da Eagle, né, um sistema multiclubes, ou seja, hoje ele vem para o Botafogo, de repente joga a temporada 2025 no Botafogo e com uma promessa de chegar à Europa, provavelmente no Lyon, né? Eu acho que esse vai ser o argumento básico, principal, não é segredo para ninguém, para convencer o Santiago Rodrigues a baixar um pouquinho a pedida dele salarial, né? O jogador hoje está muito bem lá nos Estados Unidos, né? Que é uma liga, claro, que ainda, né, não é nível Europa, está evoluindo, né? Tem bons públicos, futebol lá nos Estados Unidos busca a melhoria técnica, né? Estar mais nos holofotes. Então acho que o grande atrativo para o Santiago é voltar à América do Sul, né? Ele vai estar mais próximo da sua terra natal, do Uruguai, e com uma possibilidade real, e aí ele vai usar os exemplos. Olha, eu prometi isso para o Almada, cumpriu, o Almada está já jogando lá no Lyon. Eu prometi para o Luiz Henrique está lá no Zenit da Rússia. Então assim, vem para o Botafogo, ser feliz no Botafogo, e daqui a pouco você vai para um clube, né, enfim, importante aí da Europa, né? Por mais que Lyon e Zenit não sejam primeira prateleira, pode ser que daqui a pouco, né, pelo menos eu vejo que tanto Almada como Luiz Henrique tem toda a possibilidade de estarem daqui a pouco num clube ali, um dos gigantes, né, do velho continente. Então, com certeza a conversa do Textor de convencimento, né, para o Santi baixar a pedida dele vai ser nesse sentido, beleza? Galera, é isso, né? Terça-feira, realmente não estou nem querendo esquentar muito com esse jogo de amanhã, né? Pelo menos que o Botafogo faça uma atuação minimamente digna, honre a camisa alvinegra, honre o pet que está aqui no centro da camisa de campeão da Libertadores, né? Campeão brasileiro, e não passe a vergonha que passou lá em Belém. Isso é nossa situação básica. Agora, claro que a gente está muito preocupado com o restante da temporada, com o jogo do dia 20, como eu falei, lá na Argentina. Beleza? Deixa o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, né? Aqui é o canal Botafogo Digital, estamos no Instagram também, @canal Botafogo Digital, e se você puder dar aquela moralzinha, agradeço muito. O Pix é arroba não, né? Meu Deus do céu. Essa hora da manhã, o Pix é o e-mail, canal Botafogo Digital, @gmail.com. Tamo junto, abraço, fogão pra cima, sempre.